filhote, o Estevão tem 5 anos, o João tem 2. Então, se vocês ouvirem alguns gritos ou, enfim, bagunça, é isso, né? Esse horário eles já acordaram. Estamos a 1 hora a menos do que aí, então eles estão acordando agora. Isso que a gente colocou, assim, como proposta, né, de uma conversa, que é uma roda de conversa, isso que é legal, a gente trazer alguma informação e, ao mesmo tempo, trocar experiências, especialmente com a turma que trabalha com família, né, com infância, com juventude e com os grupos que reúnem a família. E aí a gente percebe o quanto nós temos, assim, de conhecimento, de conteúdo significativo, importante dentro da doutrina espírita. E foi pensando nisso, na importância desse período da infância, na importância que é para nós, para cada um de nós, seres humanos, espíritos imortais, que retornamos ao corpo físico, a importância desse período infantil, que durante, né, os estudos, as pesquisas e os nossos bate-papos também, veio à tona algumas questões sobre esse período inicial da reencarnação, que são os 3.000 dias, mas eu vou chegar neles daqui a pouquinho. E aí eu queria começar, porque assim, falar numa roda de conversa é muito bacana, né? A gente conversar e trocar uma experiência. Eu queria saber, meninas, se eu posso fazer uma pergunta para a galera antes de começar. O que vocês acham? Será que dá para a gente... Quem souber, quem tiver uma resposta, só levantar a mão, é uma interação simples. Pode ser? Pode sim. Quem quiser, é só responder pelo microfone mesmo. Quem quiser, ou pode ligar a câmera. Pode botar aqui no chat e eu vou trazendo para você. Então, a pergunta é a seguinte: prestem atenção, qual é a primeira memória que vocês têm desta encarnação? Qual é a primeira lembrança, assim, quando você tenta ir lá na sua infância, o que vem na sua mente, assim, uma imagem, alguma coisa que faz você lembrar dos seus primeiros momentos, assim? Vamos ver quem tem a memória mais antiga, assim, tipo, 3 anos de idade, 4, quem chega com, sei lá, eu tinha 2 anos, alguém aí poderia responder? A minha mãe lavando roupa no Rio. Sou menino do interior. Então, ela, enquanto era assim o nosso parque de diversão, enquanto ela lavava roupa lá com as vizinhas, eu ficava num cantinho mais raso tomando banho e aprontando. Que idade você tinha, Demir, nessa época? Mais ou menos assim. Eu sou curiosa. Eu saí de lá, acho que eu saí com 5 anos, eu tinha uns 4, acho. 4 anos. Bacana. Mais alguém aí lembra de alguma coisa bem antiga? Vai, Valéria. Na minha casa, tinha o meu pai fez tipo uma bica, né, da caixa d'água, aí fez uma bica. Então, eu de calcinha com meus irmãos, eles de cueca, pulando, parecia uma pipoquinha. E essa bica era uma bem forte, mas era muito bom. E aí o meu pai me botava no braço, tal, 3, 4 anos também, muito bom. Legal. E tem mais alguém que lembrou aí de alguma coisa? Lembro sim. Seja bem-vinda entre nós, um abraço. Minha amiga, eu lembro de mim na sala, vendo minha mãe na cadeira de balanço, ninando meu irmão caçula. Eu tinha, assim, uns 5 anos de idade, e até hoje, quando eu tenho dificuldade no sono, então eu canto a cantiga que ela ninava, e era aquela de dizer: dorme, dorme, filhinho. Aí eu vou me entrando no sono. Essa é a recordação maravilhosa que eu tenho de minha infância. Que coisa linda, gente! Obrigada por essa memória. Adorei. Eu tenho uma memória que é de um sonho, acho que é um sonho mediúnico. Eu nunca esqueci, e eu penso que deve ser uma memória muito antiga, porque a única lembrança que eu trago é que eu dormia com meus pais. Eu era caçula de 6,
não tínhamos cama para todo mundo, então eu dormia com eles. E eu me recordo de uma mão, o sonho era isso, uma mão me entregando uma rosa de ouro maciço. E eu ia pegar essa rosa. Quando eu ia pegar essa rosa, eu acordava. E eu caí num choro muito grande. Eu me lembro disso, é a lembrança mais antiga. Muito legal. Mais Eu quero contar a minha também. Vai. Eu acho que eu devia ter uns 3 para 4 anos também, ou menos. Legal. Bom, eu sou filha adotada, né? Filha adotiva. E meu pai, quando eu acho que eu também acredito que eu deveria ter isso, uns 4 anos no máximo. E meu pai me levou, eu nunca esqueci, até hoje, me levou para o trabalho dele e para me apresentar lá, para os colegas de trabalho. Eles nunca puderam ter filhos, meus pais, e todo mundo estranhou, porque meu pai era bem branco, rosadinho, e eu negra. E minha mãe também, né? Branca, rosadinha, e eu negra. Só que ele, nesse dia, não sei porquê, ele quis levar e chegou, eu me lembro que tinha um balcão, e ele era ferroviário, ele trabalhava na rede ferroviária, e ele tinha um balcão daquelas portas que vai e vem, uma madeira antiga. Eu me lembro disso na cabeça. Ele chegou em cima do balcão e me sentou. Me sentou lá e disse que aquela ali era a filha dele. E eu nunca esqueci disso. Parece que eu estou me vendo lá. Querida Luzenira, eu também nunca vou esquecer dessa, viu? Porque que linda lembrança, né? Eu tô olhando para cá porque a tua foto tá aqui, tá? Desculpa, gente. Eu deixo a tela com todo mundo aparecendo para eu ficar olhando a fotinha de vocês. Quem mais? Tem mais alguém? Rosângela, bom dia. Eu lembro muito de quando, na hora das refeições, nós éramos 11 e a gente se reunia todos, né? Meu pai, minha mãe sempre colocava todos ao redor da mesa, né? Era uma mesa assim grande, né? Que era interior, cidade pequena, né? E eu lembro aqueles bancos, né, de madeira e todos na hora das refeições estavam reunidos. E era muito bom, entendeu? Era um momento assim maravilhoso. E a gente estava ali reunido. Minha mãe, como sempre, era muito fervorosa, católica, né? Sempre ela fazia uma prece, né? Antes da gente, né, das refeições, ela fazia essa prece. Que ela é o Pai Nosso, ela orava sempre o Pai Nosso com a gente. Então, era um momento assim que marcou muito a minha infância, muito, muito, muito. E hoje eu ainda recordo assim, com muita alegria, né, desse momento, que hoje é tão difícil, né? Todo mundo se reunir à mesa, né, para as refeições. Muito bonito essas lembranças, gente. Olha, tô vendo que tem amigo de Roraima nessa sala. E que, Tiago, só para te ambientar, a gente está aqui tentando saber qual é a memória mais antiga que cada um tem, ou pelo menos quem quiser compartilhar. Eu estou vendo aqui que a Elisete colocou que a lembrança é da mão dela dividindo o café da manhã para os 15 filhos, todos sentadinhos numa esteira de palha. Acho que é a mãe, viu? Ah, mãe. Ah, tá. O corretor da trabalho. Elisete não tem 15 filhos, ela tem 15 irmãos, então, deve ser isso. Gente, mais alguém gostaria de compartilhar ou podemos prosseguir? Fiquem à vontade, viu? Essa ideia aí, essa inspiração surgiu agora. Mas não sei se mais alguém gostaria. A Elisete confirmou, é a mãe. Que coisa linda, né? A gente lembrar das nossas infâncias. Pois é, e essa questão de lembrar da infância, ela é extremamente significativa, e eu lembro que essa conversa, digamos assim, esses conceitos, esses conteúdos fizeram muito sentido para mim quando eu entrei em contato ainda mais de perto com a evangelização de bebês. Então, numa certa vez, a Cíntia Vieira falou, num dos cursos, né, que eu acredito que ela já deve ter ido aí também, ela falou sobre a memória, que a memória é a emoção que toca o cérebro. Então, tudo isso que vocês relataram são memórias fantásticas, memórias lindas, e
e que tocaram o cérebro, mas pelo caminho do coração. E isso é marcante, isso faz a diferença nas nossas vidas. Porém, o nosso cérebro, quando a gente nasce, o nosso corpinho, ele é muito imaturo ainda em alguns aspectos. E hoje a ciência nos coloca, né, diversos estudos, temos documentários, né, sobre o princípio da vida, né, o começo da vida, que é um documentário fantástico para quem não viu. Ele é, assim, eu diria que todos temos que ver, né, e tendo crianças ou não, né, mas trabalhando com essa área da infância. E por que é tão interessante? Porque há um século atrás a gente conhecia muita coisa do mundo, mas se acreditava que a criança era só um ser pequeno que crescia e virava um adulto, né? Então, o conceito de infância, o conhecimento sobre a infância, ele mudou muito ao longo dos anos, e nas últimas décadas, em especial, nós tivemos acesso, né, enquanto sociedade, a estudos assim muito aprofundados, mostrando que, no fundo, esse cérebro que parece tão imaturo no começo, ele já é riquíssimo de possibilidades, e desde o ventre, desde a gestação, ele se desenvolve em um potencial assim imenso. E especialmente até o segundo ano de vida, então entre a gestação e o segundo ano, a completar os 2 aninhos, ele tem assim uma característica de intenso aprendizado. Porém, se nós formos observar as memórias que a maioria da população, e nós aqui mostramos isso, as nossas memórias, elas só vão começar a aparecer para nós, né? A gente consegue conectar. A minha primeira memória que eu lembro, eu sei que eu tenho 3 anos, assim, em 1 mês, porque foi o nascimento da minha irmã, ela chegando em casa com uma manta amarela. E eu lembro disso, então eu sei que idade eu tinha, né? Então, mas assim, nem sempre a gente vai ter essa noção de tempo. E isso também não importa, mas é só para a gente refletir que, mesmo a gente tendo uma maquinaria tão perfeita, nós vamos recordar de coisas muito importantes por volta aí dos 3, 4 anos. E por que isso acontece? Porque o nosso corpinho ainda não está pronto 100%. Nós ainda não estamos, né, perfeitos, com toda a maturidade, e as vias cerebrais ainda não estão amadurecidas. Então, aquilo que a gente sabe, cientificamente falando, quando a gente transpõe para a prática, significa que até por volta de 2 anos, a criança tem um período de intenso desenvolvimento. Esse período marca para toda a existência daquele ser questões que são acontecidas às vezes na gestação, no parto. Quantas vezes, né, a gente ouve falar sobre isso? Quem trabalha na área de saúde sabe que é um período crítico. A amamentação, os primeiros meses, aquilo que é lindo e que nos marca como pais e mães, que a gente vê com tamanha riqueza de detalhes, com intensidade, a gente vivencia, e aí a gente brinca, e o fulano nem vai lembrar disso, né? Por quê? Porque nós vamos lembrar mais para frente. E por que eu estou falando sobre memória? E por que eu estou falando sobre essas nossas conexões? Porque tudo que nós fizermos de orientação, de atitudes, né, de questões envolvendo a criança desde cedo, vão marcar o ser. Porém, a gente não vai lembrar, a gente quanto criança. Então, se a gente for pensar na nossa vida, a gente não vai lembrar como é que foram o primeiro banho, quem trocou a nossa fralda, como que foi o parto, como que foi a gestação. A gente vai saber porque nos falaram, mas conscientemente a gente não consegue lembrar. E por quê? Porque a área de memória ainda não estava madura. O amadurecimento foi das funções mais vitais, né? Então eu tenho que nascer e saber respirar, meu coração tem que saber bater, né? Ele tem que aprender isso, ele aprende isso ao longo da gestação, mas a circulação do bebê muda após o parto, e de repente ele tem que ser um bebê viável ao nascimento, mas ainda dependente de terceiros, né, de outras pessoas para sobrevivência, diferente, claro, de outros animais, digamos assim, na natureza. Mas nós temos essa necessidade de dependência.
Só que a nossa área de memória, de pensamento mais estruturado e consciente, ela só vai chegar depois, porque o corpo está em desenvolvimento, está amadurecendo as vias. E é isso que vai fazer com que a infância, a partir dos 3 anos, tenha ainda mais o conteúdo da imaginação. A criança já sabe falar. Isso eu estou falando de crianças com desenvolvimento típico, mais próximo da normalidade, tá? A gente não está falando da criança que tem atraso, a gente não está falando da criança com autismo, a gente não está falando ainda, né? Isso é outra roda de conversa. A gente não está falando de crianças com alguma deficiência ou que nasceram com algum problema, não é isso. Mas no desenvolvimento típico, a gente vai ter uma criança que, a partir de 2, 3 anos, começa a mostrar para nós a que veio. Então entra a fase do não, nhau, nhau, mamãe. Ainda faz assim, né? Nhau, mamãe, né? Porque ele imita a gente fazendo, né? Figura aqui de baixo faz isso. A gente vai ter aquela criança que faz a chamada birra, que na verdade é um grande descontrole emocional, porque o cérebro, gente, ainda não está pronto. Então, ele vai amadurecendo, ele amadureceu o movimento. Então, a criança, por volta de 2 anos, já sabe andar, já sabe correr, já sabe subir no sofá e fazer ele de pula-pula na quarentena, ok? E ela já está falando. Então ele fala, ele imita, ele consegue fuxicar se o irmão fez alguma coisa. Mamãe, olha igual. Então ele começa a associar informações, nos imita demais, demais da conta. Que é aí que a gente vê também que a criança é uma esponjinha, né? E depois dessa fase, ela vai entrando numa fase de mais brincar, né? Porque no começo só briga, porque é meu, tudo é meu, é a fase egocêntrica. Aí depois vai chegando nessa fase de compartilhamento, vai criando histórias. Então, quando eu tenho uma criança com 4, 5 anos, ela já tem uma estrutura de diálogo, de interação, de curiosidade, de querer saber por quê. Aí entra a fase dos porquês. E aí a gente vai vendo que o que aconteceu com essa criança. Ela não cresceu só em tamanho, ela cresce também em desenvolvimento, em amadurecimento dessas vias. Alguns estudiosos colocam que a gente faz nessa primeira etapa, digamos assim, da gestação até os 2 anos, em torno de 700 a 1000 sinapses no cérebro por segundo. Isso significa que a gente faz conexão entre uma área e outra o tempo todo, aos milhares, aos milhões nesse período, mesmo a gente não recordando. E aí, por que a gente tem condições de uma vida de relação, de uma reciprocidade sócio e emocional a partir dessa fase? Porque a gente já consegue ter estruturas, só que a gente ainda não consegue, por exemplo, controlar impulsos. Alguns de nós até a idade adulta também não conseguem, né? Abafa o caso, né, gente? Mas assim, a gente ainda não tem a parte frontal, que é a parte do raciocínio, da abstração do pensamento, e do opa, vou controlar meu impulso, e do pré-frontal. A gente ainda não está com essa parte da frente. Vamos falar de uma forma que seja possível todo mundo entender. A gente não está com essa parte aqui da testa, né, que é essa parte frontal da frente da cabeça, pronta. Então, o que funciona bem na infância? A nossa área mais vital, os nossos instintos, né, nosso sistema límbico das emoções, e certas áreas, né, claro, que vão amadurecendo, da fala, da linguagem, da leitura. E aí, a gente fica encantado. Eu fico encantada, sou encantada com a infância, não é à toa que eu fiz pediatria primeiro, depois eu fui para neuro, e a gente fica encantado com isso. E aí, mas dentro da evangelização, dentro da área da família, por que eu tenho que saber dessas coisas? Porque quando eu vou lá ler sobre o objetivo da encarnação no Livro dos Espíritos, eu estou procurando saber por que a gente nasce assim, né? E mais à frente, já lá na questão 382, 383, Kardec já pergunta da importância do período infantil. E eu lembro que eu fiquei encantada quando eu li isso. Se vocês me permitem, eu vou só falar um trechinho que ele coloca que para que, né, a utilidade de passar pelo estado da infância na questão 383, e ele fala que, claro, né, o objetivo é se aperfeiçoar, porque o objetivo da encarnação é esse, e durante esse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Só essa questão dá uma roda de conversa inteira, né? Na questão anterior, ele fala que esse período é um período de, entre aspas, repouso do espírito.
porque ele vai nos falar um pouquinho antes sobre o esquecimento do passado. Então, nessa fase, nós temos uma coisa fundamental. Se a gente pensar que, né, diante de séculos e milênios de evolução, cada um de nós tem uma bagagem, tem uma série de questões a serem resolvidas. E se a gente pensar que nós nascemos, né, tem um motivo para nascermos na nossa família, no nosso núcleo familiar, nascermos em algum lugar, né, e como a nossa amiga colocou, ser adotada por alguém, nascermos numa família com 15 irmãos, nascermos no interior, perto do rio, em que todo mundo lavava roupa no rio, então a gente tem motivo para estar em cada um desses lugares. A providência divina, com a sua sabedoria maravilhosa, nos coloca nesses lugares, a gente tem uma bagagem a ser trabalhada, porém, ela também nos dá a oportunidade de não lembrarmos com tanto vigor, né, com tantas memórias, assim, às vezes dolorosas, das últimas encarnações do nosso passado. Então, a gente percebe que há um planejamento lindo, fantástico, único, absolutamente perfeito do Criador, de toda a sua equipe, né, conosco, com cada um de nós, porque nos traz a uma nova oportunidade e nos traz nesse corpinho. E olha que interessante, cadê? Ele coloca que há tá aqui, ó. Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Então tem umas perguntas que eu acho fantásticas que o Kardecinho fez, né? E que também, né, tem toda uma questão educacional do Kardec aqui, né, gente, professor, foi discípulo do Pestalozzi, então não é à toa que essas coisas estão por aqui, né, mas enfim, e ele coloca que o nosso corpo ainda não está pronto, né, e que a gente, ele até fala da imperfeição dos órgãos, né, eu diria que eles estavam imaturos, não imperfeitos, porque os órgãos são perfeitinhos, né? Mas ele coloca até isso, e da providência de sermos tão fofinhos, eu vou traduzir o que está lá, né? Ele fala do choro infantil, aí eu acho que é isso. Quem não desenvolve algum sentimento de ternura, de afeto, quando vê um baby, um bebezinho fofo, uma bochechinha linda, aquela coisinha pequenininha, aquela pele maravilhosa, gente, aquele cheirinho de bebê. Tá certo, eles dão um maior trabalho, a gente fica sem dormir, a gente fica estressado, e sem dormir, estressado, a gente não aproveita muito. E sem dormir também a memória não funciona muito bem nessa etapa. Mas olha que interessante, nós temos essa beleza toda ao nosso redor quando eles chegam, e isso é a providência divina nos mostrando a necessidade de cuidado com essa turma. E aí, né, conversando, pensando e pesquisando, quando a gente vai no Evangelho, lá no capítulo 14, o que os Espíritos falam para nós na instrução dos Espíritos? Que, claro, né, que ele pergunta o que fizeste do filho confiado à vossa guarda, que é a pergunta dramática que nenhum pai quer ouvir, mas vai ouvir, né, vai ouvir, mas os Espíritos superiores colocam o quê? Que nós devemos, né, a fim de um equilíbrio dessa educação dos filhos, dessa orientação dos filhos, nós devemos observar a criança desde o berço, desde pequenino, porque é dessa forma que nós vamos orientá-los da melhor maneira, que nós vamos observar as tendências e observar tudo que ele traz. E é nessa observação, e eu lembro que logo que o primeiro filho nasceu, eu fazia assim, eu falei, o que é para observar, né? Porque eu estava encantada com um monte de coisa, o puerpério foi horrível, não sei quem já passou por isso, mas minha Nossa Senhora, o que é aquilo, né? Os cabelos caem, a gente fica horrorosa, enfim, né? A gente fica sem dormir, eu acho que o sem dormir é péssimo, que deixa todo mundo muito, né? Uns meses assim, a gente vive de pijama, a quarentena é parecido, né? A gente vive de pijama, só troca o pijama, e aí tem a amamentação, que é linda e ao mesmo tempo dói pra caramba em alguns aspectos, né? No começo, aí depois que acostuma é a coisa mais maravilhosa do mundo, nutrir o próprio filho, é um negócio, olha, quem é mãe sabe do que eu tô falando, quem não é, quer ser, já se prepare, depois quem quiser conversar sobre isso, a gente conversa, mas isso tudo acontece porque é marcante, e é marcante
para que a gente desenvolva a necessidade de cuidado, de atenção. E aí, quando o primeiro filho nasceu, eu olhava assim, eu falei, gente, o evangelho diz que é para a gente observar desde o berço. O que é para eu observar? Aí eu ficava, né? Já estava doida no puerpério, eu ficava, o que é para eu observar? O que é para eu observar? E depois de um tempo, a gente percebe que são essas nuances, né? Um filho é mais tímido, o outro é mais extrovertido, um tem dificuldade com uma coisa, o outro tem facilidade com aquilo, e a gente vai percebendo nas crianças com as quais a gente convive essa diversidade e essa vontade de, né, essa animação, né, essa energia, eles têm tudo isso. E por que a gente traz essas reflexões para nós que somos, né, evangelizadores, independente da faixa etária que a gente esteja? Porque é importantíssimo a gente saber as possibilidades que nós temos na nossa mão de bem influenciar essas crianças. Como é único esse momento. É um momento assim que vai e passa rápido, gente, passa muito rápido, porque até por volta dos 12 anos a infância já era, né? Hoje em dia é tudo tão precoce que certas coisas já foram. O tempo que a gente tinha desse espírito, às vezes embrutecido, desse espírito com situações muito arraigadas no seu ser, que veio com um monte de coisa para resolver, a gente teve ali um momento importante de imprimir nele não só boas ações, não somente o que a gente acredita, mas principalmente a vivência. E aí entra aquela nossa memória inicial. Como é importante essa vivência, como é importante a gente ter memória do que fomos, para a gente poder moldar o que vamos ser. E aí, lendo o Missionários da Luz, quem aqui já leu o livro do André Luiz, que é o terceiro daquela série, né? Tem o Nosso Lar, tem os Mensageiros e depois, na sequência, os Missionários. O Missionários da Luz, ele fala sobre os processos reencarnatórios. Em especial, o processo reencarnatório de um ser que se chama Segismundo, né? Não sei se vocês já leram. Vocês sabem que lá, né, nos livros do André Luiz, os nomes são tudo assim de época, né, gente? Então, assim, Segismundo não é um nome usual hoje, em 2020, mas, enfim, o Segismundo, apesar desse nome diferentão, ele nos ensina muito, 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 muito. E eu recomendo fortemente que quem não conseguiu ler o livro, não leu tudo, vai lá, acho que é capítulo 11 ou 13, que é exatamente esse processo. É lindo de ver. E por que ele é tão interessante? Porque o instrutor Alexandre, naquela história, ele conta como que vão se aproximando desse trio. Gente, é uma treta do passado forte, sabe? Vocês todos já leram? Eu não sei, eu vou só resumir brevemente, porque quem não leu, ou quem leu há muito tempo, tem que lembrar disso. Tem um trio de pessoas ali, que digamos assim, resumo da ópera, um mata o outro na encarnação passada, eram dois homens brigando por uma mulher, aquela coisa toda, né? Enfim. E aí eles ficam bem maus no final daquela encarnação, porque ela acaba se desviando e acaba desencarnando de tristeza e de um monte de outras coisas. Um dos homens mata o outro, aquela coisa toda, não sei se era um tiro, se era alguma coisa no peito, enfim. E aí ele se sente extremamente culpado, passa mais de um século dessa treta todinha do passado, e um século depois eles cresceram individualmente, eles conseguiram seguir, né, com outras questões, porque a nossa existência é tão grande que a gente tem 1000 coisas para resolver. Então aqui foi, né, eu acho interessante isso, essa história de, naquele momento eles resolvem uma situação, não deu para resolver aquela, eles vão para outra, e passa-se um século, e Segismundo diz, não, agora eu tenho que ir lá resolver isso aí. Só que aí o que acontece? Adilson e Raquel, eu acho que esses são os nomes, eles estão já reencarnados e querem ter filhos e tudo mais, e Segismundo se aproxima do casal, mas principalmente o Adilson tem uma repulsa muito grande em torno daquele espírito, começa a sonhar com ele, não quer deixar essa aproximação acontecer e por aí vai. E o que acontece? Nesse momento,
ele vai aprendendo junto com os espíritos que estão auxiliando esse processo, que a reencarnação é toda uma aproximação daquele espírito com aquele casal, e ele explica pra gente como que se dá esse momento, a concepção, como é que funciona, e ele nos conta que o processo, né, reencarnatório, ele é tão complexo que há espíritos designados, obviamente, para fazer esse procedimento, e também aqueles que vão auxiliar aquela família nos primeiros anos de vida daquela criança. E que esse processo só se completa ao total ao final dos 3.000 dias. E aí a gente fica 3.000 dias, aí faz os cálculos, vai dar mais ou menos os 7 anos da criança, em que é o período, digamos assim, que às vezes, por isso que eu brinquei com as meninas no começo, que às vezes a gente fala coisas dentro do movimento espírita, né, tipo, o processo reencarnatório só com 7 anos, a criança realmente reencarnou, né? E aí a gente se pergunta, mas de onde é que vem isso, né? Qual é a fonte dessa informação? A fonte, uma das fontes, eu diria, é essa, que nos dá um período de tempo aproximado, então não é uma data marcada, não é nada disso, mas nos dá um período de tempo aproximado em que esse espírito que chega, né, que se miniaturiza o perispírito e vai, se conecta com o corpo se desenvolve ao longo de anos e vai, como diz lá na Gênesis, se ligando molécula a molécula, né, o perispírito se liga no corpo, molécula a molécula, o negócio é infinitesimal. Realmente ele é um processo, porque é onde o corpo está crescendo, então ele não está pronto. Até a época da adolescência a gente ainda tem muito chão pela frente. Então, nesse aspecto, as informações elas vão se unindo, o conteúdo, esses conceitos, eles vão se aproximando e nós vamos percebendo a beleza do processo reencarnatório, a importância desse processo, a necessidade desse processo. E uma coisa muito linda que ele fala, porque assim, na hora de reencarnar, o Segismundo tá com medo, né, porque deu tanto problema, deu tanto trabalho para isso acontecer, e detalhe, é um caso, né, gente? Nesse aspecto, eu gosto muito de uma fala do Haroldo Dutra Dias, que ele fala assim, olha, não vamos generalizar, né, as questões, mas vamos pensar de um ponto de vista estratégico. Se, né, eu tenho um médium fantástico com essa capacidade de Chico Xavier, se eu fosse o espírito que tivesse que mandar notícias de como que funciona o plano espiritual, que histórias eu ia encaminhar para ele? O que eu ia querer publicar, né, nesse sentido de por que as histórias são aquelas lá, por que os personagens escolhidos são esses, por que é formatado daquele jeito? Naturalmente, a gente chega a algumas conclusões, mas uma delas é que provavelmente aquilo ali representa muitas outras. Aquela história, por isso eu acho tão bonita a história do Segismundo e tão rica, né, de conhecimento, porque ela nos dá uma base para compreender coisas que a gente não consegue conectar sozinho. E com certeza ela representa milhares, milhões de outras histórias, assim como a gente vai ter, porque no Missionários ele fala do processo de reencarnação, e no Obreiros da Vida Eterna ele fala, acho que são 5 histórias de desencarne. É bem legal essa leitura. Não é para generalizar, mas é para a gente abrir os horizontes e entender que tudo isso está conectado. Então, quando eu leio lá no Livro dos Espíritos a importância da infância, que o corpo é imaturo, que o corpo ainda não demonstra tudo, e ele coloca que o período da infância é esse período de repouso, de poucas memórias do passado, é porque eu tenho ali a oportunidade de imprimir nessa fase uma grande mesmo diferença na vida daquele ser. Quando eu vejo lá no Evangelho a importância da família, a importância de observar desde cedo, então eu vou conectando os conteúdos e vou entendendo onde é que nós vamos chegar com esses 3.000 dias de oportunidades. Ele fala uma coisa muito bonita nesse capítulo, já para encerrar essa minha fala, que é a questão que ele fala assim, o Segismundo está muito ansioso, né, muito com tudo que aconteceu, está muito inseguro, e o instrutor Alexandre fala o seguinte, que ele precisa voltar a ser pequeno, voltar a ser criança, para se tornar um novo homem, que é a beleza de tudo isso, né, nós voltarmos a sermos pequeninos, para aproveitar da melhor forma esse período,
E aí sim nós vamos crescer como adultos mais saudáveis, né, como pessoas de bem, como pessoas que têm assim, uma oportunidade diferente. E nós que trabalhamos com a evangelização, com esses conteúdos, né, na infância, na juventude, nós percebemos a diferença que é trazer, né, esses conceitos, né, essas conversas, né, desde pequeno, se a gente conversar, explicar quem é o Kardec, quem é, né, aquela que o de Jesus ficou embaixo, eu não peguei. Quem é Jesus, né? A gente brinca muito com isso na área de infância. Não quer dizer que a gente faz isso o dia inteiro, né? Ai, nossa, na casa da Charlotte os meninos devem saber o evangelho dos espíritos de trás para frente, devem saber tudo de cor e tudo mais. Não é. Mas quando a gente aproxima esse Jesus, né, esses conceitos do evangelho da nossa vida, isso faz uma diferença a longo prazo. São sementinhas plantadas. E se a gente não aproveitar, a gente perdeu um tempo muito rico. Não quer dizer que a gente não vai aprender depois, mas eu diria que é estratégico. Se nós somos pais e mães, é estratégico a gente pensar nisso. Não é fácil, né? Então são 3.000 dias de oportunidade da gestação até esse final do 6º ano de vida, lá pelos 7 aninhos. É a fase que a ciência e a psicologia da infância, a pedagogia já nos mostra que o cérebro tem fases, né, até os 2 anos, aquela coisa mais inicial, depois até os 7 anos o pensamento ali começa a ficar diferente, muito concreto ainda, e depois ele vai para as operações mais formais. Existe uma maturação natural, mas se eu adaptar o que a gente acredita, que a gente sabe, né, para essa fase, se nós conseguirmos imprimir aos pouquinhos essas sementes, com certeza nós vamos ter crianças, adolescentes, adultos mais equilibrados, mais saudáveis, e eu acho que esse é o nosso objetivo, é uma saúde integral do ser, não é isso? E foi o que eu pensei para a gente abrir esse momento, essa primeira parte, meninas. Charlotte, que maravilha! O Tiago disse aqui que deu até saudade da Congé, com a história que você contou. E eu fiquei pensando aqui, como é gostoso ver o mundo e ver as coisas pelos olhos de um evangelizador, assim, porque a gente viaja, né? A gente viaja. E ouvindo você falar aqui, eu fui esses 3.000 dias como sendo esse repouso do espírito, né, mais ou menos 7 anos, como uma oportunidade, aliás, uma estratégia divina para nos oportunizar um recomeço. E você falando isso, a coisa foi ficando tão bonita que eu consegui sentir aqui em mim o calorzinho do amor de Deus nos proporcionando esse recomeço. Lindo, maravilhoso. Ó, eu quero dizer para todo mundo, então, que está aberta a nossa roda de conversa. Quem quiser já pegar o microfone aqui, já fazer, trazer a sua participação. Estou vendo a mãezona ali, já com o dedinho levantado, né? Pode, então, abrir o microfone e falar direto com a nossa querida Charlotte. Charlotte, maravilhoso ter você aqui conosco. Bem pertinho, embora a distância física é grande, né? Mas as informações que você traz nesta manhã, os conceitos por você trabalhado, são muito ricos, muito, muito ricos. E a gente lamenta pela ignorância, ou seja, o desconhecer, o não conhecer, desenvolver, junto aos nossos filhos pequeninos, a impaciência, momentos de irritação, momentos, né? Isso é lamentável, isso é lamentável. A gente percebe, assim, com o passar do tempo, é que uma mãe, principalmente quando chegam os netos, percebe, poxa, como falhei com meus filhos. Podia ser diferente. E quando você nos traz a lembrança
do nosso querido André Luiz, grande professor na espiritualidade, que quase todos os livros, se não me falha a memória, todos que eu terminei de reler, agora A Vida Continua, estou relendo Os Mensageiros, todos, ou quase todos, tratam exatamente dessa situação, destas questões do quanto eles investem, a espiritualidade superior investe na nossa reencarnação, E é pela vida toda, infelizmente, volto a dizer, por desconhecer, por ignorância, a gente não aproveita o tempo. Porque se já soubéssemos disto, nós seríamos mais responsáveis com a nossa própria vida e respeitaríamos mais a vida. Começava por respeitar a criança, desenvolvendo diferente o cuidado e o zelo. Era isso, minha querida, que eu estava querendo colocar, porque está sendo riquíssima. Mais uma vez, esta manhã, eu só tenho gratidão a esse pessoal da CIG. Muito obrigada, pessoal. Que coisa boa, Conceição. Obrigada pelas informações. Isso que você falou é muito bonito e, ao mesmo tempo, muito importante, porque não é fácil a gente vir da nossa educação, que foi a melhor possível. Isso é importante, né, a gente ressaltar. Quando no Evangelho o capítulo fala de honrar pai e mãe, eu acho que tem muito a ver com isso, né, da gente agradecer, ser grato ao melhor que eles puderam fazer dentro da realidade que eles tiveram no nosso passado. Mas o conhecimento faz a gente repensar. E como é que a gente vai ser melhor pai e mãe? Dá irritação? Dá. Impaciência também, né? Eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, a gente tem muitas dificuldades, né? Porque imagina, a criança hoje também tem umas demandas assim. Eu acho que eu lembro de ficar brincando, fazer sopa de lesma e de areia e de brincar no quintal. E lembro muito pouco de que dava trabalho, né? A gente não lembra dessas coisas, mas as nossas mães tiveram um certo trabalho conosco, né? E hoje, vendo as crianças aqui, ainda mais depois de 4 meses em casa, que eu ainda tenho que sair para trabalhar, mas é só alguns dias. E estar ali o tempo todo, tem horas que a gente está cansado. Eu acho que a irritabilidade vem muito da nossa dificuldade de repousar, de ter sobrecarga de trabalho. Há uma questão estrutural na sociedade que a mãe é mais sobrecarregada, historicamente, né? Há um machismo muito grande nas relações, e isso sobrecarrega, vai dando aquela poeira do dia a dia que sempre está ali estragando, digamos assim, as relações. Mas olha como é que é tão fantástico esses nossos momentos, porque a gente se imune, né? A gente se traz assim ferramentas, né, para nós mesmos. Essa mensagem inicial até anotei, né, porque as meninas leram no começo do não te canses de fazer o bem. Eu acho que é isso. Se eu conhecer a criança, se eu respeitar, porque se eu sei que ele não sabe se controlar, eu não vou deixar de dar um limite e dizer, meu filho, até aqui, né, por exemplo, celular ou televisão ou tablet, né, que hoje em dia isso irrita todo mundo, porque a criança, se você tirar da criança, ela vai chorar, vai espernear, vai se escabelar e não vai querer te devolver. Mas imagina se eu pego agora o seu computador e tiro de você. Imagina se eu chego aqui com todo mundo, né, a gente está numa reunião online e chega alguém aqui, tira daqui e eu vou surtar com essa pessoa também, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou dizer o que é isso. Só que se eu transponho esse conhecimento, né, que comparando, digamos assim, as ações, e coloco isso para a criança, e entendo que ele ainda é imaturo, que ele ainda tem que aprender, eu vou dar o limite e vou também dar informação para essa criança. Meu filho, está chegando a hora, nós combinamos, então a gente faz um combinado, a gente trabalha com essa questão dos horários, mostra um relógio. Gente, as crianças não sabem ver as horas no relógio analógico se a gente não ensinar, porque é tudo digital. Então, a gente tem que realmente tentar integrar, né, o que conhecemos, a nossa vivência, tentando esse respeito para evitar tantos confrontos familiares, né, porque ficar com eles realmente é difícil. E como eu disse, a gente é evangelizador, a gente tem uma coisa assim de querer fazer o certo, de trazer o evangelho, mas às vezes a gente não está evangelizado.
Quantas vezes, né, galera? Quantas vezes a gente tem a dificuldade? Mas eu achei fantástico essa questão do respeito com a criança, né? Acho muito importante. Alguém mais quer falar também? Trazer algum questionamento para a nossa querida Charlotte? Eu não sei se, Charlotte, foi muito boa a sua explanação, e me veio assim, não sei se é só para mim essa impressão. Aí eu quero ver se você tem, como estudioso, como profissional que você... É impressão minha, ou a infância? A infância, eu me lembro que era mais demorada. E hoje em dia eu vejo a minha colega grávida, já está com 2 anos, a menina. Eu disse, oxe, foi ontem que tu estava grávida. Tá? É impressão minha ou é que a infância está encurtando? Essa é a minha pergunta. Rapaz, se eu for responder alguma coisa assim muito direta, eu vou ser a mãe de Ná, né? Eu não vou adivinhar essa, não. Eu tenho uma impressão. Como eu trabalho na área profissional, trabalho muito com desenvolvimento infantil, o que eu percebo é que nós temos muita informação, nós temos uma série de possibilidades, né, que tem a ver mesmo com o estímulo. Então, nós temos muito estímulo. E como nós não fomos de uma geração digital, a gente se encanta com algumas coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo. Ontem mesmo, eu ouvi de uma família, mais de uma família, a mesma fala. Não, porque o fulano, a gente está investigando o atraso. Não, mas ele sabe lidar bem com o celular, ele já descobre tudo, tem menos de 3 anos e sabe mexer bem. Então, essa é uma observação. Outra coisa importante é que toda criança que se você der um smartphone, um touchscreen, alguma coisa assim, né, eles vão lidar muito bem. Primeiro que eu acho que eles devem fazer assim, lá, não sei, é tudo pelo pensamento, né? Então, quando antes de encarnar, é tudo muito intuitivo. Então, o que a gente tem aqui é uma pálida tentativa de realmente ser esse retrato, digamos assim, do que é a vida verdadeira, né? E aí, o que acontece? Nós temos a tendência de realmente trazer todas essas informações para as nossas crianças. Agora, a pergunta que fica é se a criança tem condições e maturidade de receber tanta informação. Um outro exemplo que para essa nossa reflexão, super-heróis, né? Então eu vejo assim muita criança pequena, né? Conhecidos, filhos de conhecidos, enfim, né? Com super-heróis assim de brinquedo, sei lá, Hulk. Eu sou meio perdida nesses super-heróis, mas basicamente Homem-Aranha, Hulk, essas coisas, né? Batman e tal. Se eu não apresentar para minha criança isso com 1 ano, com 2 anos, ele vai brincar com os blocos, ele vai brincar com bonecos, ele vai brincar com um carrinho, com uma boneca, com uma casinha, com comidinha. Ele não tem maturidade para entender o que é a Liga da Justiça e o que são os Vingadores. Aí a criança tem aniversário de 2, 3 anos nesse tema. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu acho estranho, entendeu? A gente traz umas coisas que nós gostamos. Eu também adoro ver filme de aventura e tal, não sei o quê, mas eu parei de fazer isso, porque o horário que eu tenho para fazer, eles estão tudo acordados, e o meu de 5 anos, ele não tem, os colegas têm um contato, aí às vezes querem brincar de lutinha. Eu falei, mas para quê? Vai bater? Como assim? Então, às vezes, eu acho que a gente tem, sim, uma vida muito mais corrida. E quando a gente tem muito trabalho, a gente trabalha fora, né? As famílias hoje são diferentes de 50 anos atrás, né? Nós, assim, trabalhamos fora há muito tempo, então a gente curte muito pouco. Quando a gente vê, a semana passou, o mês já passou, estamos em 2020, do ano da quarentena, do primeiro ano da quarentena, e da pandemia, e desse primeiro ano a gente já está em agosto, né? Então, o tempo, ele também tem a ver com o que a gente consegue vivenciar. Se a gente está vivenciando um monte de informações, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, a criança ela está sendo exposta precocemente a muitos conteúdos. E talvez isso dê essa impressão.
Nós temos muitas crianças de 8, 9, 10 anos com, claro, tem algumas que estão desenvolvendo em tamanho, mas outras são precocemente, digamos assim, estimuladas a uma vivência de adolescente. Ele não tem estrutura mental para fazer isso. A criança, porque às vezes, gente, as pessoas confundem inteligência, boas respostas, né? Criança que só convive com adulto, às vezes ela fala como um adulto, mas ela não tem maturidade para isso, ela não tem um entendimento aprofundado. E eu já vi isso acontecer, às vezes a criança parece que tem maturidade, mas não tem, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, mas eu concordo contigo, amiga, que parece que está passando rápido. Tem uma colega que falou, ai, gente, né, depois de ser mãe, os dias são longos, mas os anos são rápidos. Então a gente tem tantas vivências que passa rápido o tempo mesmo, mas eu acho que tem esses fatores externos aí que interferem. E eu ia falar exatamente disso, dos dias longos e os anos rápidos, porque eu me lembrei aqui que não tem receita de bolo para criar, educar os filhos, e muitas vezes o próprio pai, a própria mãe ou responsável daquela criança não tem a maturidade necessária para enxergar tudo isso e lidar com tamanha responsabilidade. Então, eu vou aproveitar aqui essa ideia de tempo, né? 3.000 dias parece muito, 7 anos é tão pouco. Como você diz, passa tão rápido, e a Valéria lembrou aqui que está voando, passando rápido demais. Então, como a gente como é que os pais, ou aquela pessoa que fica responsável pela criança, pode aproveitar melhor este período em que o espírito está tão disponível, em que ele está pronto para ser trabalhado, para se tornar um adulto, um jovem, um adulto equilibrado, sereno, responsável, proativo de Deus. Não tem receita, né? Porém, há muitas possibilidades. Eu acho que a gente tem conhecimento hoje, sim. Existem alguns conteúdos muito interessantes que falam de uma educação baseada em princípios, né, além de tudo que a gente já sabe da evangelização, né, mas na prática, colocar isso em prática com a criança para tentar chegar nesse adulto de bem, digamos assim, claro que vai ter os fatores individuais que isso a gente fica, digamos assim, a gente não pode interferir. Então, o que a gente pode interferir é no nosso ambiente, nas nossas relações, nas nossas conexões. A conexão desde cedo, desde o princípio, ela é fundamental. Então, primeira coisa que eu diria é que a gente não nasce sabendo ser pai e mãe, a gente aprende a ser pai e mãe, e mesmo que a gente leia, e aí eu estou dizendo isso como profissional que trabalha com desenvolvimento infantil, claro que a formação da gente tem as suas falhas, ela nos dá uma base, né? Mas a gente tem coisas que é só na vida real. É ali na prática de, por exemplo, descobrir que a amamentação é maravilhosa, mas às vezes ela é muito difícil. Então, acabei de ver que tem uma grávida de gêmeos. Minha irmã, é o seguinte, se for possível, eu vou dar uma dica prática, que eu acho que uma coisa que me deixou muito traumatizada em alguns aspectos do puerpério é esse cansaço terrível, né? E essa coisa da amamentação, uma culpa muito grande por não conseguir amamentar direito. Então, os meus não mamaram, assim, até os 2 anos, aquela livre demanda, entendeu? Então, assim, eu sou tutora do método canguru aqui na maternidade, estava fazendo curso com as amigas na época da gestação, a gente treinou, eu treinei e não adiantou. Porque na prática é um desconhecido, um corpo desconhecido com outro corpo desconhecido, apesar de sermos velhos amigos, né? Então a gente vai se reconhecer e cada um vai ter uma característica. Então a dica de ouro do pós-parto tenha uma fonoaudióloga ou uma pediatra que faça toda essa orientação da amamentação, porque não é simples e não é natural, entendeu? A gente precisa de alguém que saiba e nos diga, bota pra cá, bota não sei o que pra lá, enfim, ainda mais tu que vai ter 2, então já viu, né? Tá, então essa é a dica. Segunda dica, ter um pediatra sempre à mão, é bom, importantíssimo, alguém que te dê uma luz, né?
sabe? É importantíssimo. Mas a dica que eu tenho, assim, para a educação, digamos, deles no lar, né? Eu acho que a gente vai tentar trazer o melhor que a gente tem. E uma coisa que eu acho que é fundamental é brincar. É incrível, gente. Brincar para a criança é criar uma imaginação, é trazer a história. A gente aqui, a gente tenta ler os livros, ler historinhas antes de dormir e tal, tem a hora da leitura antes de dormir, aí eles ficam, né? O pequeno às vezes não deixa o grande entender, mas só para vocês perceberem que é difícil. Às vezes você está tentando ler uma história para um, o outro está pulando, tira o livro. Então, assim, não tem aquela coisa, vamos ler o livro, aí tem uma música clássica de fundo, e eles estão sonolentos e já pegam no sono. Isso não existe, tá? Então, mas a gente tem o hábito. Então, eles estão lá na bagunça deles, mas já vão para o quarto na hora, já puxam a gente para ir para o quarto na hora, porque já sabe que vai ter uma historinha. E nem todo dia é igual, né? Mas olha o que é bacana, a gente entra na brincadeira, e aí um dia a gente está mais cansado, filho, conta uma história, e aí o filho começa a fazer o quê? A tomar conta da brincadeira e ver que ele está mandando na brincadeira e a gente está brincando junto. Porque às vezes a gente quer fazer, eu adoro fazer as pecinhas de construção, bloquinho e tudo. Aí a gente descobriu que fazer os brinquedos é muito legal, por exemplo. Então, minha filha, agora a gente está assim numa fase de que tudo eles querem pegar na internet e dizer que eu sei construir, porque eu fiz avião, eu fiz prédio, van, e aqui tem muito carro e meio de transporte, porque são 2 meninos e eles adoram essas coisas, enfim, eu tento introduzir outras coisas, outras temáticas, sabe, mas não rola. E aí esses dias eu fui pega de surpresa, o Estevão de 5 anos falou assim, mamãe, a senhora pode botar, a senhora não, ele falou, mamãe, você pode botar na internet assim, como fazer cimento? Porque eu queria construir. Ele achou que eu ia virar mestre de obras, entendeu? Porque eu virei mestre de obras com cola quente aqui em casa. E aí, por que eu estou contando essas peripécias, né? Eu adoro compartilhar essas peripécias de criança e as pérolas que ele fala. Mas por quê? Porque isso me faz pensar no quanto ele confia que eu vou fazer o brinquedo. E ele sabe quando eu trabalho. Então hoje ele amanheceu e disse, mamãe, você está em reunião, né? Aí eu falei, sim, mas você vai sair para trabalhar? Eu falei, não. Ele, então ele já festejou porque os pais vão estar em casa. Então se a gente pensar num lado positivo desse nosso isolamento social, desse nosso distanciamento social, estar perto deles, almoçando, né? Uma das amigas falou da lembrança que era ver todos almoçando à mesa e a mãe fazendo uma oração. Essas memórias, gente, vão guardando, é como se ele fosse enchendo o tanque de combustível dele, de boas memórias, e é isso que vai fazer diferença. Então eu comentei com as meninas que eu tenho muitas memórias do meu pai, porque ele, né, é o atual presidente da federação, mas assim, acima, muito acima disso, ele sempre foi uma liderança para nós aqui. E os meninos sabem, né, o Thiago está aqui para comprovar, o seu Vomar não é uma pessoa da teoria, ele estuda muito, entende muito de mediunidade, essa parte assim, a gente sempre pergunta para ele, tem uma dúvida, né, vai lá, por quê? Porque ele nos ensinou desde sempre que tem que estudar, que tem que ir no livro, né, que tem que saber a fonte. Então, minha filha, da onde você tirou esses 3.000 dias, né, tipo assim, né, eu lembro que na época da primeira encenação que a gente fez, uns 10 anos atrás, ele, sei, eu já ouvi falar disso, mas assim, vamos saber onde está isso na doutrina. E aí a gente vai vendo que certas coisas dos nossos pais ficam em nós, então se isso fica, outras vão ficar. Se a gente tem a possibilidade, né, de ser um pai e uma mãe mais conscientes, né, no exercício dessa maternidade, dessa paternidade, já está valendo muito. A gente tem um papel, né, muito importante como mãe, e eu acho que o papel de vó é outro, né, ainda estou nessa, né, a Conceição falou pra gente que depois é que a gente adquire paciência, isso é uma realidade, né, gente, se a gente for ver as avós, as mães, quando elas eram mães,
pode, não sei o quê. E quando é vó, ai, tadinho, ai, manda ele aqui para casa, ai, que saudade, né? A geladeira, né, aberta, você não quer isso. A gente sabe que é diferente, mas eu imagino que tenha muito mais um saudosismo, e porque criança é demais, e quem que não tem vontade de rever os momentos que viveu, né? Mas, assim, em relação ao que a gente pode fazer para ser diferente, então, essa dica do brincar. Gente, é brincar dentro do possível. É brincar, por exemplo, às vezes de fazer um desenho juntos, é brincar e deixar a criança trabalhar a sua imaginação com a gente pesca umas coisas na fala do filho, vai criando uma conexão de confiança. Quando eles vão crescendo, quem vai ser a pessoa que ele vai trazer uma dúvida, um problema ou um segredo, né? Então aqui a gente brinca e a gente sempre fala, por causa das surpresas de aniversário, o de 5 anos falou assim: mamãe, mas eu não posso contar porque é surpresa, o meu aniversário foi em junho. Então ele sabia, mas mamãe, eu sei que para você eu posso contar, mas assim, nesse caso ele estava numa crise existencial, porque a gente combinou de não ter segredos entre ele e o pai, né? Então assim, pai e mãe, a gente vai contar, pode confiar, filha, eu prefiro que você fale do que eu ficar sabendo. Às vezes um bate no outro, né? Quem que foi que fez? Vamos lá, respiro. E outra coisa importante, se eu vejo que o problema é a irritação, como eu vejo no maior aqui, que ele se irrita, ele grita, gente, que meu ouvido quase estoura. E eu percebi que eu me irrito também com algumas coisas, e aí eu falo, filho, vamos lá, respira, vamos contar até 10. Então, se o filho vê a gente se acalmar, ele passa, ele tá bravo com o irmão menor que destruiu as construções dele, e, gente, isso acaba, é como se o mundo desabasse na cabeça daquela criatura, né? Então, assim, nesse aspecto é entender a criança e ao mesmo tempo mostrar para ela como faz. No sentido de realmente a gente mostrar para ele, a gente não diz que a luz está acesa, é dia, o pequeno acorda de manhã, abre a janela, mamãe acorda, 6 da manhã, é dia, né? A gente ensina, e aí a criatura faz o quê? Aplica o conhecimento. A gente ensina, por exemplo, que a água está quente, ou que o fogão está quente e não pode pegar no fogão. A gente ensina que o gelo é muito gelado, né? Então a gente dá a palavra, a gente nomeia o que é o gelo, o que é o fogo, mas a gente esquece de nomear para ele, de mostrar o que é ficar triste, o que é ficar desapontado, frustrado. A gente não fala isso. Quer dizer, deveríamos falar mais. Nomear as emoções, explicar isso que você está sentindo é raiva. Filho, tu tá com raiva, é? Aí eles olham assim no começo, né? Quem tem filho pequeno sabe que no começo parece que assim, daqui a pouco ele começa a reproduzir. Às vezes faz até errado, tá eufórico, ou está, enfim, com outra emoção aflorou, e ele fala que ele tá alegre, ou que ele tá feliz, e às vezes não é exatamente isso, mas é a forma que a gente vai mostrando para a criança como se conhecer, como conhecer as suas reações, as suas emoções, porque aí é uma forma da gente se conhecer também. Eu encaro isso por ter tido muitas coisas positivas na infância, mas saber que educação emocional não era o forte da geração dos nossos pais, eu encaro isso como uma oportunidade, porque eu tenho fé que os filhos dos meus filhos, né, os meus netos, vão ter uma educação emocional melhor, porque hoje eu já vejo eles falando assim, ai mamãe, eu tô arrasada, tô triste, eu estou, como é que o Estevão falou esses dias? Ai mamãe, sinceramente, 5 anos, né? Ai, esse fofurinha que é o menor, ai eu não aguento mais ele, mamãe, converse com ele, por favor. Então ele começa e ele falou assim para mim, mamãe, eu não gostei disso que você falou. E eu olhei aquilo e fiquei paralisada, falando por dentro, eu estava assim, ele já sabe, né, dizer o que sente, ele está dizendo para mim que está insatisfeito. E eu parada assim, paralisei assim, e ele, mamãe, você travou? E eu, não, meu filho, eu estou pensando no que você me disse. Então assim, cada criança é de um jeito, cada pai, cada mãe também é, mas se a gente puder trazer conceitos mais assim, nesse sentido, sabe, de autoconhecer-se, de conhecer as emoções, de trazer isso e tentar trabalhar juntos, porque a gente não sabe. Talvez a gente tenha um futuro ainda mais equilibrado, sabe, com eles. E a brincadeira é o início, né?
Maravilha. E a gente vai vendo que, afinal de contas, é dessa forma que as gerações vão melhorando, né? A gente foi criado de um jeito e a gente imprime algo que a gente pensa que faltou, que a gente sente na gente que podia ser melhor, né? Olha, a Jade diz aqui, tão interessante isso, porque nós costumamos pensar esses 3.000 dias como uma oportunidade de educar a criança, mas a educação é para todos nós, aqueles que estão responsáveis por conduzir o processo educativo delas, todos eles são convidados a serem suas próprias questões, a reverem suas próprias questões, transformando a si mesmos no melhor que puderem. E você falou muito isso, Charlotte, de que eles nos observam e reproduzem muito. Então, a gente, às vezes, só percebe isso depois, né? Então, se a gente trabalhar muita coisa boa na gente, o que eles vão reproduzir e o que vão aprender é bom também, né? Alguém quer falar alguma coisa aqui? A Márcia trouxe várias questões aqui sobre a... Oi, vem, Conceição, fala aqui. Eu de novo aqui. Mas é o seguinte, eu gostaria de que você me dissesse, olha só, você tem autoridade para isso, porque eu vejo que você é uma grande estudiosa dessa questão, desse assunto que você está trazendo hoje. Então, minha querida Charlotte, você acha que a questão da avó ou dos avós se comportarem como você falou, é o sentimento de culpa por não ter sido o que hoje acha que deveria ser? E por isso, às vezes, até prejudica a educação, a formação que os pais querem dar aos filhos? Você acha que os avós deveriam dar os mimos, né? Fazer diferente, mas também que eles sejam elementos de educar, de formar esses netos, porque acredito que eles, igualmente como os pais, não devem intervir na educação dos pais, mas como os avós, eles também são responsáveis por esta formação, nos momentos que estão com eles. Isso, tem polêmica, porque dizer que não se deve fazer uma coisa, eu acho que é forte, né? O que eu penso? Verdade. E realmente, eu acredito que sim, há fatores como a culpa de não ter conseguido fazer algumas coisas, e depois com a maturidade, gente, tem algumas famílias que a mãe teve seus filhos ainda adolescente, teve vários, teve 10, 15 filhos, e é natural que a forma de conduzir isso seja diferente de quem teve filho, como eu, aos 36, aos 39, aos 40, e a gente tem uma outra cabeça, uma maturidade para algumas coisas, mas assim, no sentido de ser mãe é sempre uma aventura, né? Então, acredito que sim, tem um pouco de culpa, talvez, mas há também muito da nossa formação, de como que a gente é pai e mãe, como é que a gente é avó. A gente é que nem quando a gente vai para um grupo de estudo e quer imitar o que fazemos na escola, sabe, dentro da casa espírita. Eu acho que tem muito disso, da gente querer reproduzir um modelo que está arraigado em nós, então a gente vai só reproduzindo, a gente não para refletir. Um texto interessante da Joana de Ângeles, lá no Constelação Familiar, ela fala sobre o papel de cada pessoa desse núcleo, né? Porque lá, quando a gente viu aquela questão do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, a importância da infância, nananã, e ali, o final da resposta é que todos que estão incumbidos de educar a criança têm papel importante. Todos que estão incumbidos de educar. Então, a gente imagina, né, e digamos assim, reflete que são os pais, são os avós, os tios, né? A gente brinca muito em família que avô e avó é para mimar, né? E que dindos e padrinhos e madrinhas são para isso.
Mas, no fundo, a gente sabe que há uma conexão muito forte, há relações, por exemplo, de crianças que se dão 1000 vezes melhor com os avós ou com os tios do que com os próprios genitores, com os próprios pais. E aí a gente imagina também que, além desses fatores da vida atual, existem os fatores que nos trouxeram para esse grupo, né? Quem foi mãe de quem nas últimas vidas? Quem foi pai de quem? Às vezes a gente tem um vínculo com um ser, às vezes você vai ter, assim, sei lá, 10 netos, mas tem algum ali que é diferente a relação. E aí eu acredito que a gente precisa, o convite é para que a gente amplie o olhar, né? E pense um pouquinho no que podemos auxiliar. É claro que o amor de vó e de vô, ele vai ter um gostinho a mais. Gostinho, né? Porque tem umas comidinhas maravilhosas também. É o gostinho da infância, né? Então eu acho que a gente tem, assim, um refúgio no colo do vô e da avó, sabe? Eu lembro da minha avó paterna, que morou com a gente até eu ter uns 9 anos, quando ela desencarnou, e ela fazia pinturas em tecido. E eu lembro até hoje da sensação que era chegar no quarto dela, abrir a gaveta e passar a mão nas tintas acrílicas de vidro, né? Aquelas tintas de tecido de vidro que vinha no vidrinho, e era um barulhinho, aquilo me acalmava de um jeito, e também de correr para a cama dela quando eu tinha medo, às vezes, do escuro, sei lá, eu lembro disso na infância. Então, como é importante o papel desse ser, e depois a irmã mais velha da mamãe foi morar conosco, que funciona como vó também, que é a tia Anitta. Então a dona Aira e a tia Anitta são os meus referenciais de vó, e tia Anitta até hoje, gente, eu fiz um feijão, vou dividir nos potinhos e o teu pai vai aí levar, porque eu não tô vendo ela pessoalmente, né, a gente não tá convivendo, né, mas ela manda comida, entendeu? Então são coisas que eu acho que é uma outra fase. O vô e a avó, ou os tios, assim, mais velhos, eles estão numa outra fase, e aí eles já tiveram a experiência antes, então tem também um outro olhar, não tem como ser igual. Então, não sei se tem uma receita, mas eu diria que a gente tem que tentar auxiliar. Por exemplo, né, se pai e mãe decidirem uma coisa, a gente evitar, como vô e como vó, interferir na decisão, porque os filhos precisam ter a figura materna e paterna muito bem organizada na cabecinha deles. Infelizmente, como eu atendo também crianças com problema no desenvolvimento, o que eu escuto, assim, nos atendimentos, muitas e muitas vezes, é que aquela criança, às vezes, não tem um referencial. Vários cuidam. É a tia, a mãe, a avó, a mãe com alguma problemática não consegue cuidar, o pai abandona, não sei o quê. E a gente sabe que não é o acaso que está essa dificuldade, mas eu acredito que dar o papel que é de cada um, sabe, deixar cada um no seu papel, seria o melhor caminho. Eu gostaria de fazer uma perguntinha aqui, viu, Ivete, para Charlotte. Charlotte, é o seguinte, né, você como estudiosa nessa área, né, da infância, você, né, falou aí, você, com certeza você vai me iluminar o que eu estou curiosa para saber. É o seguinte, o brincar hoje com os filhos, com as crianças, com os adolescentes, né? A gente está observando que está sendo substituído, né, por um aparelhozinho chamado celular, né? Essa brincadeira hoje está sendo substituída, a conversa, né, por esse aparelhozinho. Então, eu gostaria de que você fizesse algum comentário a respeito, até que ponto esse aparelhozinho interfere, né, tanto na saúde física como na saúde espiritual das crianças. Porque o que a gente vê é criança de 2 anos, o tempo todo, mexendo nesse aparelhinho, né? Às vezes se desliga até do convívio com outras crianças, porque a situação cada vez mais, né, essa nova tecnologia, tudo bem, ela tem as seus benesses, mas também tem seus pontos maléficos. Aí você, como estudiosa nessa área, como ele interfere, né, tanto no físico como na parte intelectual das crianças? Entendi, ótima pergunta, Rosângela. Assim, o primeiro ponto é que tecnologia não dá para viver longe dela. Nós estamos no ano 2020, né, gente? Século 21. Não é mais o tempo da Galileia, também não é, né, Idade Média. Então, assim, é uma outra fase.
a criança imita, né? Então, não tem como a criança fazer diferente se ela só vê a gente no telefone, no tablet, no computador, né? Então, assim, especialmente o celular, que tem todas essas funções na palma da mão, né? É ali muito fácil. Então, o que isso vai refletir no nosso dia a dia mesmo, né? Então a gente não vai conseguir viver longe disso. Os reflexos do uso inadequado ou do uso exagerado, melhor dizendo, seriam, por exemplo, a impaciência, a irritabilidade, maior ansiedade, porque se a gente for pensar lá na década de 80, 90, se a gente quisesse assistir um desenho bem legal, sei lá, não sei, um Smurfs, Caverna do Dragão, não sei quem é dessa época. Ah, Valéria, eu já vi que é. A gente tinha que esperar o horário que dava esse desenho na programação da televisão. E era só naquele horário. Eu queria ver, sei lá, o Fantástico ou os Trapalhões, era só no domingo, né? Enfim. A gente tinha que esperar o dia e o horário para chegar. E aí, no resto do tempo, a gente fazia outras coisas, via outras programações, brincava, enfim, ia para a escola. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu quero assistir uma série alternativa, alemã, sobre, sei lá, de suspense. Eu vou lá no Netflix e baixo isso para ver. Eu quero ver um filme, um documentário sobre o princípio da vida. Eu vou na internet, na mesma hora eu vou achar. É fácil, traz uma riqueza de conteúdos, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, assim, eu posso ir para qualquer lado nesse aspecto, então o livre-arbítrio aí tem que ser muito bem trabalhado. Porém, isso faz com que a gente tenha uma falta de habilidade em características, assim, fundamentais que seriam importantes para a nossa vida de relação, como, por exemplo, saber esperar. Eu não estou nem dizendo de ter paciência, né? Porque aí já é uma virtude, é uma conquista, mas saber esperar. As crianças hoje não sabem muito esperar, né? Vamos combinar. E eu estou falando isso porque é generalizado. Dá para viver sem? Eu diria que o que é recomendado é que até os 2 anos eles não tenham muito acesso a telas. A recomendação antes da pandemia era assim, não precisa de telas até os 2 anos, de 2 anos até 4, até 3, 4 anos, é 1, 2 horas no máximo por dia fracionado, né? Então eu vou assistir, taraná. A realidade é muito diferente disso, dessa recomendação. Os estudos mostram que a criança que fica muito próxima às telas, muito olhando, a gente já tem um aumento de miopia. Então, na saúde geral da criança, já tem um aumento de mais dificuldades de visão, né? Então, a miopia é uma delas, porque você só acostuma a ver de perto, então, quando eu preciso ver de longe, eu estou desacostumado. Há uma questão também de motricidade fina para escrever, né? Então, se eu só vou apertando e as coisas vão aparecendo, e eu pouco exercito o desenho, a escrita e tudo mais, a minha musculatura, cortar com tesoura, sabe aquelas coisas bem da infância mesmo, da evangelização ou da escola, que são básicos, que é pintar com giz um monte de vezes, recortar 300 vezes por semana, né? Tudo isso é para a gente realmente lidar, amadurecer a musculatura, os ossinhos que estão crescendo ficarem bem, né, adequados à função que vai exercer depois. Então, existe também uma repercussão, digamos assim, em algumas outras áreas. E existe ainda a potencialização de situações como ansiedade, alguém colocou aqui, como é importante, a própria Valéria falou, né, como lidar com o tédio é importante. Ter momentos de não fazer nada, né, que é o ócio produtivo, digamos assim, eu tô ali sem fazer nada, aí vem uma ideia, né. A gente não vai nem no banheiro sem o celular, minha gente. Diga lá, esses dias eu fui conversar nas férias, ou não é? Vamos falar o português muito claro agora, quem é que vai sem? Porque sempre pode chegar uma mensagem, mãe, então, aí eu vou contar a realidade, tá? Realidade, maternidade real, às vezes eu faço uns vídeos assim no banheiro para as amigas mais próximas, falei, gente, é o seguinte, tô aqui, é onde eu consigo fazer um vídeo para vocês, né? A gente brinca com isso, porque muitas vezes quem tem filho pequeno se tranca no banheiro, que é o único lugar que eles entram, mas a gente consegue trancar às vezes e mostrar que tem que ter um momento só pra gente, né?
Mas por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia está no nosso dia. Então, se eles só enxergarem a gente fazendo isso, eles vão reproduzir. Acho que é importante sim ter horário. Então, e outra, da mesma forma que eu brinco no chão, sei lá, montando uma casinha, ou jogando bola, porque às vezes eu tenho essa característica de brincar de umas coisas, o pai tem característica de afinidade de brincar de outras coisas. Eu vou lavar o carro, sei lá, o cachorro, eu vou jogar bola, eu vou aguar as plantas, né, molhar as plantinhas no quintal ou na jardineira, onde elas estiverem. A criança, gente, eles se sentem úteis. Meu filho, vem aqui recolher umas roupas com a mamãe. Aí ontem, vamos botar a mesa, pega os pratos. Ah, eu posso ajudar? Pode, claro que pode, menino. Vem para cá ajudar, mamãe, tô precisando. Eles se sentem úteis. E aí, o tempo passa. E eu não estou na frente da tela nessa hora. Então, na hora que eu consigo entender isso, a gente reduz. Eu estou falando de um período fora a pandemia, porque eu, por exemplo, eu não posso orientar uma família que tem 5 crianças e mora numa casa de 2 quartos, em que não tem espaço para todo mundo, e sendo que eu tenho 2 adolescentes e 3 crianças abaixo de 10 anos, que eles não vão ver TV, não vão ver filme, desenho o dia inteiro. A mãe estava para surtar no dia que a gente conversou. Então, eu estou dizendo isso num período de rotina mais dentro do normal, né? Nesse período agora, a gente faz o que é melhor. A gente sobrevive e faz o que é possível. Mas dá para a gente brincar junto com a criança, sentar para ver o que ele está assistindo, porque uma coisa é, o meu filho gosta muito de determinados programas ou de jogos, né? Você sabe o que ele joga? Você sabe jogar o jogo dele? Você já sentou do lado e pediu para ele te ensinar? Na nossa confraternização de infância, na Coneim, do ano passado, a gente teve uma roda de conversa com as famílias, e uma das mães foi um desafio, o que é desafiador? E aí ela disse assim, gente, é desafiador aprender a jogar videogame. Aí todo mundo com os filhos muito pequenos, né, olharam assim, como assim? O dela já é adolescentinho, né? E ela falou, gente, olha, eu posso reclamar, mas é inevitável, os colegas todos jogando online, ela aprendeu a jogar, ela entra no computador dela, o filho entra no dele, ela entra no jogo e fica ali na sala de jogos junto com o filho. Eu achei isso maravilhoso. Não sei se eu terei tempo e disposição para aprender a jogar videogame, eu não sei. Mas eu entendi o quê? Que é fantástico quando eu me coloco na posição de, bom, eu sou a mãe, né? Só tem eu de mãe, então vamos lá, vamos junto. Se é o que você quer, eu estou junto contigo. Então o filho cria o vínculo, cria a conexão. E quando ele acessar um conteúdo, eu estou por dentro desse conteúdo. Então, com os pequenos, o que eu faço é a gente senta junto, se reveza na medida do possível. Em alguns momentos a gente pergunta que desenho é esse, sei lá, a gente escolhe os desenhos, na verdade. E esse daqui, tá fazendo isso por quê? E o personagem tal, essa roupa eu não conheci. A gente vai interagindo e perguntando ao longo do momento do desenho ou do joguinho que eles estão jogando. E tem horário, tem que ter um horário. Claro que se eu precisar ir no banheiro, tomar banho, fazer almoço, né, esse horário ele vai ser estendido. Mas eu acho que a gente pode equilibrar melhor, eu acho que esse é o caminho, é a gente achar um ponto de equilíbrio entre o interesse da criança e a necessidade da criança, são coisas diferentes. Ivete, eu queria fazer a pergunta. A Madalena, fale, por favor. A Madalena ou foi a Luzenira? A Madalena falou primeiro. Luzenira vem depois, então, tá bom? Tudo bem. Também. Aproveita. Se joga, Madalena. Até que enfim eu vou poder participar. Você sabe, é que eu não estava sabendo abrir meu microfone. Aí era aquela vontade louca, mas em tecnologia eu sou zero. Aí eu recorri hoje, que eu estou em Recife, na casa da minha filha, eu moro em Maceió. Aí eu digo, meu genro, me ensina aqui como é que abre esse microfone para eu participar. Aí ele foi, me ensinou e eu estou aqui. Então, eu estou adorando sua palestra, muito boa. Foi um prazer, bom dia. E tudo que você está falando aí, eu estou me encaixando aqui.
na convivência, na vivência que eu tive com o meu neto. Ele tem 4 aninhos, então, desde fevereiro que a gente não se via, por conta da pandemia, que era para eu vir, mas com isso ela disse, mãe, é melhor você ficar e tal, tudo bem. Então, fazia 4 meses, eu digo, olha, sabe demais, eu vou visitar meu neto. Eu não vou ter que ter medo de nada. Vou me proteger e vim embora. Vim embora, está fazendo quase que 1 mês aqui que eu estou com ele. Eu vou embora justamente quando completar 1 mês, mais ou menos. Mas você acredita na alegria que esse menino teve quando me viu? Gente, eu digo, meu amor, deixa a vovó tomar um banho logo, deixa eu tomar um banho, me cuidar para eu lhe abraçar. Aí fui, tomei todas as precauções, tomei meu banho, lavei cabelo, tudo. Menina, esse menino foi um grude comigo o tempo todo, como quem diz, me abandonou e agora não vou largá-la. Aí foi aquela emoção, foi maravilhoso. Então, você falando aí, as pessoas também comentando sobre os desenhos, o celular, que eles assistem, mas olha, eu vi assim em João Pedro, ele tem 4 anos, eu vi um desenvolvimento muito grande, porque eu não estava, ele não queria falar comigo pela câmera. Parecia que estava com raiva de mim, como quer dizer assim, me abandonou e eu não quero falar com ela. Mas olha, eu cheguei aqui e vi o crescimento dele, o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho ele assim, é como você falou, está numa maturidade para a idade dele, entendeu? E eu acho um ponto positivo, mas não sei o outro lado se o outro lado seja negativo. Por quê? João Pedro forma frases, ele emprega termos de adulto assim, na hora certa. Caiu uma bolinha debaixo da cama, eu digo, apanha, João Pedro, você vai apanhar. Aí ele se baixou, botou o braço assim, vovó, é impossível, ela está longe. Eu digo, gente, como é que pode, né? Então, são esses e outros vocabulários que eu vejo que ele cresceu bastante. Os desenhos que ele vê não é de conversa, ele vai interpretando. Ele vai vendo as figuras, vai vendo as ações e ele vai narrando aquilo. Lídia, como é que pode? Eu fico impressionada, sabe? Mas também tem a horinha dele brincar, de desenhar, de fazer as tarefinhas da escola, que toda semana vem, entendeu? Mas eu achei, assim, fantástico. Essa tecnologia tem o seu ladinho negativo, que a gente sabe que tem, porque a gente tem que ter o limite, né? Tem que dar o limite, ver o que é que está assistindo, e o que é que deve, o que é que não deve fazer, mas eu achei, assim, maravilhoso. E toda a sua palestra caiu em cima disso e me enriqueceu bastante para orientá-la, para a gente seguir em frente com esse desenvolvimento de João Pedro. Eu achei o máximo. Obrigada por essa riqueza que você está nos ensinando, nos fornecendo, e foi maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço as explicações, é muito interessante. Eu vi aqui 2 coisas legais nessa fala, várias coisas legais, mas uma, esse amadurecimento das crianças nesses meses, a gente está vendo o quanto eles conseguem ir além, né, das nossas expectativas, eles realmente falam umas coisas fantásticas. Eu lembro que no começo do ano, o amiguinho do Estevão, que é o Gustavo, ele falou, foi esse ano? Não, foi no ano passado, que em janeiro, sempre em janeiro tem umas calamidades, uns terremotos, vulcões, geralmente tem, né, no começo do ano, e aí ele chegou explicando sobre as placas tectônicas, enfim. Então, assim, a criança muito pequena falando de conteúdos que ela tá vendo no jornal, nas redes sociais, sei lá.
Então, assim, há um amadurecimento, e quanto mais eles convivem com a gente, mais a gente percebe essa possibilidade que eles têm de uma memória fantástica, de falar muitas coisas, né, de realmente, e por isso que é tão importante a gente conversar com eles, na linguagem apropriada, tentando, né, adaptar, vendo o que é importante naquele momento, entrar nos nichos aí de interesse da criança, eu acho que é bem bacana. E essa mudança é natural, né? Vamos aproveitar ela para nosso aprendizado. Isso, agora a Luzenira quer falar também, né? E eu aproveito para dizer, ó, que já estamos nos aproximando do final. Não acredito! É uma pena mesmo. Eu quero ver de todo mundo. Abre o microfone aí e diz. Meu Deus. Quero falar. Meu Então vamos Deus. ouvir a Luzenira. Eu tô até emocionada com tanta informação assim boa. Eu vou ser avó agora pela primeira vez, né? Você Então, vai pra ver mim, que delícia. já foi um cutucão, sabe? Ela não querer ser mãe no lugar de avó. É um ensinamento. Mas com a evangelização, a gente também aprende muito na doutrina. Isso aí, né? A gente tem que saber o nosso lugar, a gente tem que passar coisas boas para os nossos netos, mas nós não somos os pais, né? E eu queria lembrar você que eu sou daquela história do pai que levou a filha para apresentar aos colegas de trabalho. Então, isso eu estou querendo passar para vocês quanto isso me fez uma pessoa segura. Porque vocês sabem, o racismo, ele é violento, né? E eu mesmo passando por algumas ocasiões assim, na minha infância e coisa e tal, mas eu não sei se foi essa forma que ele fez, e outros momentos também que eu tive, não só esse, me fez fazer uma pessoa segura, fez de mim uma pessoa segura, né? Eu não me abalava com as brincadeiras racistas, que às vezes naquela época a gente dizia que era brincadeira. Hoje é que eu entendo que não era brincadeira. Mas aí eu ria com as brincadeiras, coisa e tal, e passei a mesma coisa com meus filhos. Ó, né? Por aí não, viu? Sabe? Mas o que eu quero, isso me fez mais forte, assim, me fez não levar a sério essas coisas de... A sério não, que é sério o racismo. Eu digo assim, para não me trazer problema. Agora, o que eu quero também falar para você é quando você falou aquela questão de quando uma criança, fica na casa dos pais, na casa dos avós, na casa dos tios, tem essa, né, frequência nas casas dos familiares. O que é que você pode passar assim para a gente, como evangelizador, como avó que você, mãe que eu já sou, da consequência disso? O comportamento deles, qual é que a gente pode observar? Então, Luzenira, acho que é bem importante isso que você trouxe, a questão de uma conexão segura com os filhos. Essa conexão que seu pai, de uma forma muito feliz, né, e muito bonita, fez contigo e tornou essa conexão segura o teu recanto seguro, né? Então você tem ali aonde voltar, você sabe quem que está te protegendo. É importante que essa nossa conexão segura com os pais, ela seja fomentada, ela seja construída, porque é natural, gente. Se a gente tem a família próximo de nós, e o papel da avó materna, principalmente, mas pode ser a avó paterna também, no cuidado da própria mãe, né, recém-parida, recém-mãe, né, a gente fica muito fragilizada naquele momento. Eu sempre agradeço muito a minha sogra, porque ela que me deu banho, ela que me cuidou, né, a minha mãe teve outras intercorrências no meio do caminho, e a minha sogra é ótima dessa parte de cuidados, então ela que vai para o hospital com as noras, dá o primeiro banho nos filhos, né, então assim, o papel ali tão importante das avós, é fantástico. Quando a criança vai para a casa dos avós, o que acontece, que eu acho que dá mais problema, é quando a criança não sabe qual é a casa dela. Quando ela fica mais tempo na casa, porque eu tô falando isso, gente, por conta das experiências com as famílias que eu atendo. As nossas experiências, assim, pessoais, eu acho que elas podem, às vezes, ter um viés, né, assim, mas eu tô falando de experiências que a gente escuta e que a gente percebe que não tá fácil para aquela criança entender
quem é que dita a regra? Porque na casa dos avós é diferente, na casa dos tios também. Mas ele não deve passar a maior parte do tempo dele, se possível, né? Ele não deve passar na casa dos outros, ele tem que ficar na sua casa. Ele tem que gostar de ir para lá, sim, né? Eu acho que esse é o ponto. É um lugar que eu vou para passear, para passar um dia, para dormir, né? Eu vou com a minha mochilinha, eu vou dormir na casa da vovó, então eu levo minhas coisas, eu passo um final de semana, mas eu volto para minha casa. Eu acho que nesse sentido é possível a convivência, é super saudável, tem as suas diferenças, a gente vai tentar ser mãe enquanto avó, sim, não tem jeito, não tem como escapar disso. Mas eu acredito que, como evangelizadores que somos, a gente tem uma bagagem, e a gente sabe até onde consegue ir, e se a gente ultrapassar um pouquinho, a gente conversa. Eu acho que deixar o caminho, a fala aberta com a filha, com o filho, né, com os pais da criança, eu acho que isso é um bom caminho, porque aí a criança, às vezes, por exemplo, às vezes acontece uma intercorrência e a avó, o avô tem que intervir, tem que falar, tem que colocar um limite, ou até o contrário, às vezes aconteceu alguma coisa em casa, a avó, o avô acolhem, mas manter a conversação com os responsáveis pela criança diminui as arestas, né? Então eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela fala que a gente deve mediar conflitos para evitar confrontos, ainda mais agora na pandemia. Então a gente media, tenta equilibrar e evita aquele embate, porque o embate entre as partes, ele é prejudicial para a criança. E se a gente está com o coração, né, com a maior das intenções, naturalmente a gente vai tentar fazer o nosso melhor, ainda que a gente vai errar para aprender, mas faz parte. Então, parabéns, viu, vovó? Vai ser muito legal. Você vai adorar. Obrigada. Aproveita o tempo, Ademir, para fazer, então, a sua participação, que já estamos nos encaminhando para o final. Ok. Charlotte, antes de tudo, muito obrigado. Eu acho que quando a gente desprende o amor e ele toca alguém, a gente não consegue mensurar. E essa manhã foi o que aconteceu. Eu acho que você não tem a noção do quanto você nos tocou, nos fez, assim, reviver momentos bons, felizes, e o quanto temos essa capacidade de, diante de um caos, diante do medo, de tudo, né? A gente tem, sim, muitos arquivos felizes, e temos esse potencial de trazer eles para o presente para servir como combustível. E você fez assim comigo, eu, Ademir, né? Ver o quanto é importante eu abraçar a minha criança, meu lado sombra, e potencializar o meu bem, a minha luz, o que eu tenho de bom para a evangelização. Eu sou evangelizador. Até botei ali no chatzinho. Você me fez enxergar o quanto está sendo importante eu contribuir na vida das crianças, né? Aí eu aqui tive que secar as lágrimas, estou aqui controlando o meu emocional, porque quando fui no chat, a Jade colocou a vivência dela com a sobrinha, né? A certeza que ela tem que a sobrinha vai lembrar dessa pandemia coisas boas, né? Não aquele tumulto que nós adultos também, óbvio, não somos perfeitos, vivemos. Então, minha colocação é essa, é mais agradecer, porque assim, você fez com que eu refletisse isso e com que eu acordasse para isso. Você me trouxe hoje um combustível para não desistir de ser evangelizador. Para que no dia que o dia não foi bacana, eu lembre que hoje eu posso fazer o dia ser melhor e contribuir, né, para que outros consigam enxergar esse dia também melhor, tá bom? Então foi mais essa minha colocação, é gratidão mesmo, assim, me emocionei muito, você falando aqui, e gratidão por essa tecnologia, porque deu tempo eu fritar o meu ovinho aqui, né, e ouvindo você, sentei, tomei meu café da manhã, continuei aqui concentrado e me emocionei bastante, muito obrigado, tá? Alguém mais? Ainda temos, deixa eu ver aqui a hora. Sair da tela cheia, 10h51, ainda dá tempo
para alguém falar alguma coisa, ou a nossa querida Charlotte, se quiser complementar, se quiser trazer mais reflexões, fique à vontade. O fechamento, Charlotte. Eu Só fiquei... agradecer a Charlotte, o carinho, né? Oi, Rosângela. Essa mensagem, né? A gentileza. Um esclarecimento maravilhoso, né? Sempre, nunca é demais conhecimento, né? A gente vai desenvolvendo melhor o que tem de bom também dentro de nós, né? Eu também sou avó, né? Sou avó, né? Tenho uma netinha e para mim foi maravilhoso. Os conhecimentos sempre bem-vindos. Então, obrigada, Charlotte, né? Jesus abençoe muito. Charlotte, eu vou só aproveitar aqui, né, que a gente disse aqui que a Charlotte, embora a temática dela seja os 3.000 dias, que ela soube aproveitar muito bem e a gente teve essa delícia de conversa hoje aqui, né? Eu queria aproveitar que a Charlotte também, aliás, também não, ela é da área de juventude, e um grande desafio que as famílias estão tendo hoje é conciliar as famílias que se permitem ter uma quantidade maior de filhos, né? Sai do filho único. Então, conciliar nesse momento de pandemia em que as crianças menores estão tendo tanta necessidade, com também as necessidades da juventude, do filho adolescente que está ali. Então, como eu sei que a mulher, ela consegue e tem esse, né, esse desafio de se desdobrar em 1.000, mas como dar conta de tudo isso? Cuidar do filho pequeno sem descuidar do adolescente. É desafiador, né, gente? Eu tô só com os pequenos aqui, não tenho os adolescentes, mas a gente conversa com algumas famílias e tem contato, né, também com a própria equipe, né, da juventude. Um ponto importante é o entendimento que a conexão, a conversa, esse caminho, ele já, teoricamente, já deveria estar criado, né? Então, às vezes o desafio é muito grande, porque quando a gente se dá conta, eles já são adolescentes. E a gente não se conectou da melhor maneira. Então, como que eu vou criar um vínculo mais seguro, mais consistente, justamente na fase em que todos nós, né, passamos pela adolescência, é uma fase de intensas mudanças, tudo é muito, né, é demais, né, os amores, as paixões, as dúvidas profissionais, tudo parece que vai tirar a pessoa do eixo. Então, claro que depende da característica do filho. Eu sempre coloco, assim, quando possível, que a gente tem que conhecer muito bem quem está ali com a gente. Eu acho que é o primeiro passo, saber com quem eu estou lidando, conhecer as características e tentar, a partir disso, imaginar o que ele está precisando, né? Outra coisa importante é o diálogo. Se esse diálogo não foi construído, a gente sempre tem chance de começar, e a dica é talvez pensar em conteúdos de comunicação não violenta, que é uma temática muito importante, muito interessante. Eu estava com o livro, estou lendo esse livro, estou estudando, e que é uma coisa que a gente percebe que a nossa forma de conversar, às vezes, ela é muito mais de impor, de fazer um sermão, de dizer o que a gente pensa, e a gente não escuta. Então, aquela diretriz básica das orientações, a ação evangelizadora da infância e da juventude, os nossos documentos, né, orientadores, eles nos trazem para a qualidade, né, da tarefa e falam do quê? Da escuta sensível, do olhar sensível e da fala sensível. Se eu estou olhando por esse lado, né, mais sensibilizador, e se eu tenho esse conteúdo, eu preciso tentar aplicar isso com os meus. Então, observar melhor o que está acontecendo, sentir as necessidades de cada um e tentar amenizar as coisas a partir desse caminho construído, né? Então, o caminho é esse. Porém, quando nasce um filho mais novo, naturalmente a gente vai com tudo, né? Porque é muita coisa, é muito detalhe, a criança depende
ele vai criar uma autonomia lá para 4, 5 anos, depois dos 7, que fica, depois que completa os 3.000 dias, é que eles já estão mais independentes e a gente respira um pouquinho mais no sentido do cuidado todo diário. Então, ter um momento com o filho mais velho, né, buscar na escola, sei lá, agora na pandemia em casa mesmo, mas sair para fazer um lanche, sabe? Uma coisa exclusiva e sei lá, fazer um bolo. Eu estou falando de coisas que são possíveis fazer em casa, sabe? Sentar aí no momento mãe e filho, momento pai e filho, mas dar para aquele filho um momento de qualidade, uma fala sem conversar com o celular no lado, sabe? Desligar ali um tempo, sentar e trocar uma ideia, né? Fazer um café da manhã, uma tapioca, né? Vocês gostam da tapioca aí, né? Faz uma tapioca, meu filho, vem cá. Então, assim, nesses pequenos detalhes que a gente vai conquistando. O Alberto Almeida falou uma vez, muitos anos atrás, que o Alberto vinha muito aqui em Roraima no começo que eu digo, quando o movimento espírita se organizou, ele trazia os cursos e tal, não só ele, mas é uma pessoa conhecida e que é muito amigo nosso, e ele falou uma vez assim, olha, a gente trata bem quem vem de fora, né, se eu for para Alagoas agora, se eu for para Maceió, meu Deus, eu tenho um monte de casa aqui, ó, que eu vou tomar café, tapioca, vou ser super bem recebido, mas vai morar junto, né, aí vai morar junto, aí a gente mora junto com os maiores tesouros da nossa vida, e às vezes eles não sabem que eles são isso. Às vezes a gente mora junto, mas não está vivendo ali o dia a dia. Por quê? Porque nós temos muitas coisas, né? Então eu vejo assim que eu sou dessas que também trabalha muito, tem muitos afazeres, me preocupo muito com o tempo de qualidade das crianças, porque elas chegaram numa fase em que eu já tinha todos esses afazeres antes, então eu não consigo me desvencilhar, mas eu consigo reduzir horário, priorizar. Então a gente vê em adolescentes, né, muita ansiedade, depressão, mas isso não se instala de um dia para o outro, isso vem. Então lá no Evangelho, retomando, né, lá no Evangelho, observar a criança desde o berço, desde pequenina. Então é isso, eu conhecer meu filho para eu poder ajudá-lo dentro do possível. E saber que não é fácil mesmo, mas assim, eles não estão conosco, né? Eles estão conosco por um motivo. Eles não estão com outra família, é com a gente. Então a responsabilidade é nossa, né? E a gente sempre tem, eu acho que uma coisa muito legal. Eu lembro que, deixa eu ver, acho que a minha irmã não está nessa sala hoje, então eu posso falar. A minha irmã mais nova, é que tem gente que conhece ela. E eu lembro que na adolescência não foi fácil, entendeu? Não foi. Ninguém é muito fácil na adolescência, mas eu lembro da minha mãe conversar com a evangelizadora dela, que era muito amiga, e uma pessoa muito engraçada e legal, e a gente tinha uma convivência bacana. Aqui a cidade é pequena, a gente tinha muito hábito de ir na casa um do outro, né, de fazer um cachorro-quente no aniversário de fulano, nunca deixava passar em branco, fazia um bolinho, não sei o quê. E eu lembro dessa estratégia maternal e paternal dos meus pais aproximarem-se de uma ou duas pessoas assim de muita proximidade com a minha irmã. Eu não sei se eles fizeram isso comigo também, mas eu sei que com ela foi feito, entendeu? Tipo assim, tava dando um problema, tava difícil a convivência, pô, eu conversava com essa amiga. Então, assim, se a gente se abrir, tem estratégias, nós somos evangelizadores. Se uma família nos procura, por que não a gente fazer uma mediação? Né? Por que não conversar? Muitas vezes, isso é uma problemática nossa aqui, digamos, que é assim, os jovens vão procurar a evangelização em a casa espírita, mas simplesmente os pais nem estão aí para o que eles estão procurando de orientação religiosa, ou assim, tudo bem, você está indo lá, legal, mas assim, não se interessa pelo que o filho está fazendo. Gente, é a orientação religiosa da criatura. Então, né, como é que o pai e a mãe não estão dentro? Então, assim, a gente tem exemplos ao contrário também, que o pai e a mãe têm outra crença, mas que nos ajudam nos eventos, porque a filha é muito envolvida. Então, eles não têm tempo ruim, eles vão junto com a gente, eles têm outra crença, professam outra fé, mas no fundo tá todo mundo junto. Então, se a gente consegue fazer essas conexões, eu acho que os caminhos são melhores. É isso.
Maravilha. Eu vou pedir desculpas à Valéria, viu, que eu hoje extrapolei aqui, mas eu não podia, né, fechar sem essa orientação mais ampla, incluindo também o adolescente. Inclusive, viu, Charlotte, a Sebastiana botou aqui no chat que pediu para você botar o nome do livro, esse livro que você está lendo agora, porque ela tem uma neta adolescente que mora com ela e ela tem muita dificuldade de compreendê-la, né? Então, hashtag fica a dica. A Charlotte vai colocar aí no chat, né? Isso. E aí eu passo a palavra, agradeço, Charlotte, muitíssimo esse bate-papo gostoso que você trouxe para a gente, tão importante e tão necessário, né? E devolvo a palavra, então, para a Valéria, para que ela finalize aqui a nossa roda de conversa da família. Muito obrigada. Charlotte, não tenho palavras, viu? Foi realmente muitas emoções, inclusive spoiler até do livro que você trouxe. Leiam, é muito bom, também é a obra de André Luiz, né? É maravilhosa. E gratidão. Que Deus te abençoe, que abençoe seu lar, esses espíritos que veio para ti, né, como filhos, que é um empréstimo que a gente temos que cuidar, regar, né, com uma sementinha aqui, bem lembrado, que a Ju chegou, não te canses, da página, da lição 124, né, Fonte Viva, quem puder, releia, mostrando que você nos trouxe não só 3.000 dias, mas a oportunidade que Deus, a divindade nos dá da reencarnação, né? Que temos que trabalhar essa oportunidade de termos esta reencarnação neste momento, o agora, que estamos fazendo de nós e dos nossos, né? Como é que estamos regando, adubando, conversando, dialogando e vivenciando com eles, aproveitando a cada momento, não é a quantidade, sim a qualidade que você nos trouxe. Muito obrigada. Aproveito convidar todos. No próximo sábado vamos ter Carlos Pedro, de Belém, Pará. Família, você está. O tema é família, você está na que considera a ideal? Bem, eu estou percebendo que este mês está muito família. Começamos na criança, então todos estão convidados para na nossa roda de conversa no próximo sábado. Deus te abençoe, lhe ilumine sempre. Muito obrigada. E as portas estão abertas aqui, por favor, quando quiser, pode aparecer. Eu vou convidar a nossa querida Rosângela, também trabalhadora da FIGE, para proferir a prece final, que me emocionou muito, que ela fazia com os pais, né? A mãe dela, ela se encontra, já saiu. Rosângela? Saiu, foi. Então, vamos fazer. Rosângela não está, né, gente? Eu acho que ela deve ter caído, mas ela estava aqui. Jade, você faria a nossa prece? É a nossa coordenadora da CIG. Faço sim. Vamos lá, então. Aquietar as nossas mentes, acerenar os nossos corações. E nesse momento, nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga que se faz presente junto conosco,
para trabalhar essa temática tão importante e tão oportuna, nos convidando a nos permitirmos voltar a ser crianças nos nossos pensamentos e ações, lembrando e atendendo às oportunidades que nos são colocadas, de crescimento, de refacção das nossas ações, lembrando assim do convite que o próprio Cristo nos faz, quando nos convida a que nos assemelhemos às crianças. Nós agradecemos, Senhor, pelas oportunidades e as reflexões que nos foram trazidas nessa manhã. Rogamos que abençoe a nossa querida Charlotte e a todos aqueles que estivemos presentes nessa roda de conversa. Que possamos sair desse espaço virtual nos sentindo mais fortalecidos para lidar com os desafios do dia a dia e para aplicar os conhecimentos que nos foram trazidos hoje ao longo da nossa semana. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Valeu, pessoal. Um beijo, um abraço, bem quentinho aqui de Roraima. Beijo, querida. Tá quente aí. Obrigada. Sempre. E um super até breve, né? Sim. Beijo, beijo a todos. Beijo, pessoal. Até o próximo Só sábado. lembrando, não é, gente, que as rodas de conversas agora estão sendo gravadas e em breve vão ser disponibilizadas no canal da FEAL TV, no YouTube. Então a gente vai poder reviver esses momentos tão gostosos mais uma vez. E a gente avisa beijo, aqui. Charlotte. Estamos editando, a gente avisa aqui quando tiver tudo pronto. Então, boa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Abraço. Obrigado. Tchau, vizinha. Tudo de bom para tu. Beijo, vizinha. Saudade, Madalena. Beijo, beijo das gatinhas. Gabi, Maia. Tchau. Saudade, beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, meus amores. Beijo, Simoninha. Beijo, seu Manu. Tchau, minha filha. Deus te abençoe. Muita paz. Um beijo, seu Manuel. Beijo, tchau. Bom dia a todos. Beijo, Michele. Ivete, Oi. já encerrou, porque na hora H descarregou minha bateria, agora que eu consegui retornar. Encerrou. A Valéria chamou você para fazer esse na hora que caiu. Descarregou na hora H mesmo. Foi, descarregou agora que eu consegui dar um pouco da carga. Encerrou, não foi? Você que ia fazer a pressa. Fica da próxima, então. Com certeza. Mas foi feito pressa tudo, não foi? Pronto. Oi. Bom. Beijo, amor. Outro, com Deus. Beijão aí, galera. Todo mundo. Tchau. Tchau. Mãe, lembra de fechar a gravação. Fecha a gravação. É isso que eu ia dizer, já está gravando. Bem lembrada. Minha gente, deixa só eu fazer um pedido.